Bom, essa é a segunda parte desse vídeo, onde eu vou tentar desmistificar o porquê de tantos acidentes e falar que essa é a segunda parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo, falando sobre acidentes aeronáuticos. E dessa forma agora, dessa vez, eu vou mostrar para vocês quantos fatores são encontrados nos acidentes aeronáuticos, baseado na década de 90, de 1990 a 1999. Então, existe dezenas de fatores que podem ocasionar um acidente. Eu vou mostrar para vocês isso agora e tentar desmistificar o porquê de tantos acidentes que as pessoas ficam tão assustadas e ficam achando que a aviação é tudo um balaio só. Mas existe a aviação comercial que transporta passageiros, que você compra passagem aérea, que é a mais segura que de todas elas. O pessoal está vendo muitos acidentes aí de avião pequeno, avião executivo, ou avião particular, e está achando que é o mesmo índice de acidente dos aviões comerciais. Ah, eu não vou mais voar de avião. Não tem nada a ver. Você voa de avião particular, você tem um avião próprio seu, você tem algum amigo que possui um avião particular, um avião pequeno, com 5, 6 lugares. Não tem nada a ver essa aviação com a aviação comercial, em termos de segurança aeronáutica. Como eu falei, a aviação comercial é a mais segura do mundo. Eu acho que vocês já entenderam que quando você vai falar aviação, você não pode colocar todos os aviões, toda a aviação num balaio só. Porque a aviação comercial que você compra passageiros são grandes aviões que não tem nada a ver com os pequenos e médios aviões. Existem aviões da linha regional, existem aviões particulares, aviões de táxi aéreo, aviões de empresário que se acidentam. Claro, por que eles se acidentam mais no Brasil? Porque eles estão em maior número. A aviação comercial brasileira é no máximo 3% de toda a frota de 20 mil aviões. E a aviação executiva é a que mais tem avião. O avião que mais cai é avião agrícola, avião experimental, que não entra nesse cômputo de acidentes. Então é feito você... Tá confundindo, as pessoas estão confundindo. Quando vê muito acidente em avião, não percebe que existem os acidentes em aviões comerciais no mundo, mas não foi no Brasil. No Brasil a regulamentação, a segurança aeronáutica é muito grande. As empresas são muito cobradas pela ANAC. Então existe essa fiscalização, existe essa regulamentação. Fica um pouco meio solta na buraqueira, com pouca fiscalização, é a aviação executiva, a aviação pequena, que é um gargalo que tem na aviação. Existe muita fiscalização na aviação de grande porte e existe pouca fiscalização na aviação de médio porte. Poucas oficinas são tão bem fiscalizadas. Esse é um fator muito que pode ocasionar acidente. A falta de fiscalização. Então, a fiscalização hoje no Brasil é muito deficiente. Eu peço desculpa à ANAC, mas é a grande verdade. Eu faço um paralelo entre a ANAC e DAC. Eu fui da época do DAC, década de 80, 90, e existia muita fiscalização no Brasil inteiro. Hoje em dia praticamente não tem fiscalização de nada. Na aviação executiva não existe fiscalização, é raras exceções. Na aviação comercial existe, porque todos os aviões da aviação comercial estão nos aeroportos, então fica mais fácil de fiscalizar. A aviação executiva não, tem muito avião fora pelo interior e a dificuldade de fiscalização é muito grande, região amazônica principalmente. Depois eu vou explicar para vocês qual é a diferença que tem de fiscalização entre os aviões pequenos e os aviões grandes. Qual é o gargalo, o que pode ser feito para melhorar e para realmente funcionar a fiscalização no Brasil, que não existe. Existe, mas é raro. Se você vê um fiscal no aeroporto, tudo bem, mas se você vê um fiscal no aeroporto pequeno, curto, pode jogar na Mega Sena que você ganha, que não existe fiscalização. Tem que ser falado, é a verdade. Eu vou mostrar agora os principais fatores de acidentes aeronáuticos no Brasil. E boa parte desses fatores tem a ver com fatores humanos. Década de 90, os 10 anos, foram 1.127 acidentes em 10 anos no Brasil. Bom, os fatores contribuintes nos 1.127 acidentes da aviação civil brasileira entre 1990 e 1999. Serve como exemplo. Cada acidente pode conter vários fatores contribuintes. Então aqui são a relação. A 183, aqui em cima, é o primeiro, é aspecto fisiológico, é aspecto de saúde humana. Piloto gripado, piloto com dor de cabeça, piloto com tontura, que às vezes o piloto bebe e vai voar. Isso é aviação pequena, pessoal, não é aviação comercial. Aviação comercial não existe isso. Aqui engloba toda a aviação, incluindo a comercial, mas na comercial não vai acontecer isso, porque o controle é muito grande. 195
aspectos psicológicos, comportamental. Então, o fisiológico é a saúde humana, o aspecto psicológico, fatores humanos. A grande maioria aqui é fatores humanos. Esse amarelo aqui, ó, foram 20 acidentes. Deficiência de projeto do avião. Às vezes um erro determinado por uma peça de um componente do avião que foi fabricado, que houve um erro de projeto. E eles descobrem. Isso aí é fator material, é mecânico. Condições meteorológicas adversas. É o piloto querer voar em tempo ruim, em tempo fechado, sem ter a devida qualificação para esse tipo de voo. Muitas vezes, em determinada viagem, o tempo fecha e o piloto não tem a habilitação para voar por instrumentos. Mas ele quer voar por instrumento. Ele acha que vai conseguir fazer o voo, vai conseguir voar com tempo ruim, tempo fechado, dentro de uma nuvem, e de repente ele se mete numa condição que se acidentando. 119, deficiência de infraestrutura. O que é isso? É aeroporto sem cerca, aeroporto com buraco, as condições aeroportuárias, que é a infraestrutura que recebe os aviões. Geralmente aeroporto, pátio, a hélice bate no chão por conta de uma deficiência, o animal da pista, é a infraestrutura aeroportuária. 150, deficiência de instrução. É a instrução das escolas de aviação, né? O piloto não passa por todas as instruções, e tem determinados momentos que ele não aprende algumas manobras, que você aprende determinadas manobras para você conhecer que tipo de manobra é perigosa dentro do avião, e você tem que saber como é que ela acontece para você perceber quando a determinado momento aquela manobra pode ser perigosa. Então o piloto passa por isso para poder saber. E existe em muitas escolas a deficiência de instrução hoje em dia no Brasil. Esse aqui são fatores humanos também, deficiência de instrução, 150 em 10 anos na década de 90. Mas hoje em dia eu já percebo que as escolas não estão muito afinco na instrução. Deficiência de manutenção, oficinas mecânicas, o próprio piloto às vezes quer contratar um mecânico por fora para fazer uma manutenção, para ficar mais barato, para poder trazer economia para o patrão, que ele é o dono do avião, o gasto está sendo muito alto. A manutenção até mesmo numa oficina. Tem uma oficina que não dá uma manutenção adequada. Tem muitas oficinas aí no Brasil, hoje em dia, existe oficina de manutenção que não faz o dever de casa corretamente. Por que não faz? Porque não tem fiscalização adequada. Felizmente eu tenho que falar isso. 239 de acidentes, deficiência de aplicação de comandos, que também o piloto às vezes erra numa aplicação de um comando, de uma aceleração de um motor, de uma redução de motor, um manche, um determinado item, que ele não está apto, ele não aprendeu na escola, como houve aqui em cima, que é deficiência de instrução. Aí você às vezes não conhece determinada situação, aplica um comando errado e o avião cai. Deficiência de coordenação de cabine, piloto e copiloto, que não se entende, que não se conhece, não são bem aptos, ou até mesmo você colocar o dono do avião do lado do piloto. Deficiência de coordenação de cabine, você tem que ter uma boa coordenação, piloto, copiloto, comunicação entre os tripulantes da aeronave, porque quem paga a passagem aérea não é tripulante, é passageiro. Tripulantes são as pessoas que são contratadas e que estão exercendo um exercício remunerado dentro do avião. Deficiência de coordenação de cabine também é fatores humanos, certo? Aplicação de comandos, fatores humanos. Deficiência de manutenção, fatores humanos. Mecânica também são fatores materiais, mas também de fatores humanos. Deficiência de instrução principalmente. Deficiência de julgamento, às vezes o piloto ele julga errado uma determinada situação de um voo, ele pode sobrepujar ou achar que determinada situação meteorológica, por exemplo, chuva, não, a chuva é fraca, eu vou passar, eu vou conseguir. É deficiência de julgamento, ele não julga corretamente uma determinada situação e começa a querer arriscar passar daquilo ali, que também são fatores humanos. Deficiência de pessoal de apoio, de pista. Às vezes, muita gente, para economizar, em vez de contratar um fiscal de pista, um apoio que vai atender o avião, uma pessoa que já entenda algo de apoio de pista, para economizar, ele contrata uma pessoa que não entende nada de aviação. Isso é uma deficiência de apoio de solo. Existe muito disso no Brasil e no mundo, né? Deficiência de planejamento de voo. Você vai fazer um planejamento, cálculo de rota, cálculo de consumo, peso da aeronave, uma deficiência de planejamento. Você não soube planejar corretamente o seu voo.
Deficiência de supervisão, táxi aéreo, o staff da empresa não faz uma correção, uma correta supervisão no voo, naquilo, até mesmo o próprio piloto, ou o copiloto, ou alguém de uma empresa, se for um avião particular, não é empresa, né? Uma supervisão, o pessoal já entende também, fatores humanos. Esquecimento de comandar o trem de pouso para baixo, para quando vai passar, esquecer de aplicar o flap, esquecer de aplicar potência ou aplicar demasiadamente, que é uma deficiência de planejamento. Então, também aqui, fatores humanos. Indisciplina do voo, briga, confusão, ou querer fazer a mais sobre determinada ação. É indisciplina. O piloto que quer fazer rasante, que quer passar baixinho na casa da namorada, é indisciplina de voo, é não respeitar os regulamentos, as regras. Influência do meio ambiente, é mais ou menos também aqui, a de meteorologias adversas. Meio ambiente, você não julga adequadamente determinada situação, se vai chover, se daqui a 1 hora vai chover, você vai fazer um voo de 2 horas, você observa o tempo e você não consegue julgar se vai chover ou não, se você não conhece a região, é uma influência de um meio ambiente também. Pouca experiência de voo na aeronave. Tem muita gente que tem experiência bastante em um determinado tipo de aeronave, mas de repente vai voar uma outra aeronave bem parecida e ele tem pouca experiência naquele avião. Às vezes tem gente que contrata um profissional desse até mesmo para economizar. Você tem experiência de voo? Tenho. Quantas horas de voo? Tenho 30 horas de voo. Comando copiloto. 20 horas de copiloto e 10 horas de comando. Mas o cara vai cobrar pouco, aí o dono do avião vai lá e contrata para economizar. Geralmente tudo isso aqui é economia. Muita gente aqui quer economizar e você vai economizar em cima do piloto, que é a pessoa mais importante da sua vida, que vai transportar a sua família dentro do avião. Você vai colocar um piloto pouco experiente. Outros aspectos operacionais. Quando eu falar outros aqui, é porque tem muita coisa a mais do que isso aqui, do aspecto operacional do avião. Erros, né? Outros erros indeterminados e bastantes outros tipos de erro. Então, tudo isso aqui são as possibilidades de um acontecimento de um acidente. É por isso que quando o jornalista procura um piloto experiente para falar sobre um acidente, tudo isso aqui são as principais. E também existem outros tipos de possibilidades de acontecer um acidente. Então, veja quantos fatores são mecânicos, fatores pessoais, biológicos, de natureza. Então, são tantos fatores, tantas possibilidades de acontecer um acidente, que não tem como o piloto chegar e determinar, porque às vezes um acidente, muitas vezes não, sempre, não é somente uma deficiência de projeto. Uma deficiência de projeto pode ser através de uma deficiência de manutenção, de você colocar um equipamento que não é adequado para o avião. Pode ser que não seja uma deficiência de projeto ou um erro de um determinado equipamento que você trocou no avião, que não é adequado, entendeu? Então, assim, infraestrutura aeronáutica, assim, também aspectos fisiológicos, né? Aplicação de comandos, uma série de coisas aqui. Tudo isso aqui são os principais, os mais corriqueiros causas de acidente de aeronaves. Então, é difícil, por isso que o piloto em si, ele não chega lá dizendo o que pode ser, porque são tantas coisas, tantos aspectos que são estudados, que fica difícil fazer um comentário acerca de o porquê de um acidente. Os 3 pilares do CIPAER, da investigação: o homem, a máquina e o meio. O homem, o meio e a máquina. O meio, condições meteorológicas, condições de aeroporto, condições de pista, condições de manutenção do avião, que é a máquina, as oficinas. Quando você investiga um acidente, você não vai investigar somente o avião, você vai investigar onde o avião passou para fazer manutenção, onde foi feita a manutenção anual, que é chamada IAM, que todo avião para fazer uma inspeção anual de manutenção, que é uma inspeção maior, que é feita em oficina. Será que a oficina estava bem adequada? Tinha os mecânicos adequados para aquele tipo de avião? Tem oficina que não tem fiscalização, né, nessa aviação, então às vezes, de repente, você nem sabe se aquele mecânico que está hoje naquela oficina está bem adequado para fazer uma inspeção no seu avião. É a máquina, são erros. O homem é deficiência de julgamento, deficiência de instrução, que eu falei anterior, problema de saúde, dor de cabeça, um dente cariado, um dente fazendo canal, que dói lá em cima, certo? O piloto que bebe 12 horas antes de voar. Acontece muito isso, não na aviação comercial. O meio aeronáutico,
pista, meteorologia. Então assim, o CIPAE se baseia nesses 3 pilares aqui. Cada um desses aqui tem uma série de itens extras. Então fica difícil você chegar e apontar o que pode ter acontecido. Porque tudo isso aqui vai ser objeto de investigação, o passado do avião. Porque tudo que o avião faz, todo tipo de manutenção é registrado, porque é obrigatório. Tem avião que faz revisão a cada 50 horas de voo. Tem avião que faz revisão a cada 100 horas de voo. Em determinadas situações existe uma revisão mais simples, mas existe uma revisão obrigatória mais complexa. Aqui, ó, o Branco Aviação, eu indico a vocês que ele é piloto da aeronáutica, eu reconheci aqui em Recife, ele voava o helicóptero da FAB, e ele passou muito tempo no CENIPA, então ele é um especialista de aviação. Vocês querem fazer uma boa reportagem na televisiva, jornalista, pode chamar o Branco Aviação. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o canal do YouTube dele, que é uma pessoa que com total segurança, ele é um especialista de aviação, porque além de ter voado em aviões da FAB, aviões militares, avião civil também, e ele passou muito tempo como investigador de acidentes, porque ele tem experiência prática na investigação de acidentes e tem experiência prática de voo de avião. Então é uma pessoa que, com certeza, todo e qualquer jornalista pode contratar ele. É uma indicação minha, pessoa muito qualificada. Ele colocou aqui umas vezes aqui, ó, as 10 piores decisões contra a segurança da aviação geral. Veja que ele colocou aqui, ó, aviação geral, não é aviação comercial, não é aviação transporte de passageiro, não é a aviação que você compra passagem aérea, é a aviação geral, que é o restante. Resumindo, retornando, a aviação geral são aqueles 97% de toda a aviação, porque 3% é a aviação comercial que você compra passagem aérea. A segurança ali é nos limites, é bem vigiada, é bem aplicada, tanto por parte da empresa quanto por parte dos órgãos de fiscalização. A aviação geral é um pouco mais folgada, mais aberta. E o piloto é que tem que respeitar, tem que ter a consciência de respeitar os seus limites, até onde ele pode ir. Então ele faz 10 apontamentos aqui, ó. Quais são as piores decisões contra uma segurança aeronáutica? Tentativa de retornar à pista após uma falha de decolagem em avião monomotor. Avião monomotor, quando você perde, ele só tem um motor. Quando você perde o motor, você não vai ter espaço suficiente para você retornar para o aeroporto. Talvez você não tenha. Então, geralmente é pousar à frente. Não existe avião monomotor voltar em pane para pousar no aeroporto. Segundo, tentativa de continuar o voo visual, VFR é visual, sob condições meteorológicas adversas, com tempo ruim. Então, é tentativa de voltar visual com tempo ruim, tempo chuvoso. Não precisava nem decolar se o tempo está ruim, se você não sabe voar por instrumento, nem decole o avião. Terceiro, tentativa de ultrapassar os mínimos de um procedimento de voo por instrumento, sem estar VMC, sem estar em voo visual. Então, toda aproximação de voo por instrumento em qualquer aeroporto, existe o mínimo necessário para que aquele procedimento seja executado, abaixo do qual você não pode pousar. Então, mesmo assim, você pode tentar uma aproximação de voo por instrumentos sem estar visual. Porém, se você estiver abaixo dos mínimos, você não vai conseguir pousar. É tentar forçar a barra. Você chegou nos mínimos de um procedimento de voo por instrumento e forçou a barra. Desce um pouco mais e acaba se chocando com a montanha. Quarto, tentativa de voar além dos limites de peso e balanceamento da aeronave. É um avião que comporta, o avião tem 6 bancos, 2 bancos para piloto e copiloto e 4 bancos para passageiro. A pessoa que quer colocar 8 passageiros dentro do avião, 10, não acontece muito no garimpo, né? Limite de peso. Tem avião, Cênica, por exemplo, se você ocupar todas as 6 cadeiras, ele vai ultrapassar o peso máximo de decolagem, dependendo da bagagem também. Quinto, aproximar-se para pouso sem um planejamento de distância requerida. De repente o seu avião, ele requer um tipo de pista, tamanho de pista, suficiente para decolar ou para pousar. Às vezes a pessoa pousa, porque geralmente um requisito de pista para pousar é menor do que um requerimento de pista para decolar. Às vezes você pousa numa pista pequena no interior, mas não consegue sair. Por quê? Porque a pista foi suficiente para você pousar, mas não é suficiente para você decolar. E tem piloto que força a barra. Se eu conseguir pousar, eu vou conseguir decolar, e não consegue. Então é uma deficiência em aproximação e pouso e planejamento, porque você não soube planejar adequadamente se aquela pista
a distância requerida vai ser suficiente para pousar e decolar. Não é somente para pousar, é decolar também. Todo avião que pousa, decola. Todo avião que decola vai pousar também. Sexto, aproximar para pouso com baixo ângulo ou excesso de velocidade. Baixo ângulo é aproximar rasante para pousar, certo? E excesso de velocidade, com muita velocidade. Quando você vai tentar reduzir a velocidade para pousar, você perde espaço de pista, acaba varando a pista. Sétimo, tentar um voo em bimotores leves, fora do envelope de desempenho ou com um motor inoperante. O que significa isso aqui? Um avião bimotor, quando eu falo bimotor, bi são dois, motores, é a quantidade de motores, 2 motores. Tentar o voo em avião com 2 motores, avião leve, fora do envelope, que é fora do peso especificado, o máximo de pouso daquele avião, e com desempenho. Desempenho é quanto o avião vai poder pousar e como é que ele vai se comportar. Com um motor inoperante. Quando você voa com os 2 motores normais no avião, você tem 100% de confiabilidade para aquele pouso seguro. E o motor, de repente, o segundo motor vai lhe entregar 50% de potência, mas o avião vai ficar todo torto. Então é uma deficiência de julgar que o avião voando monomotor, um avião bimotor, voando com um motor parado, ele vai ter o mesmo desempenho de como se estivesse voando com os 2 motores. E não é. Tentativa de exibir habilidades que não possuem em manobras a baixa altura. A famosa passagem rasante na casa da namorada, né? Fazer um rasante, você não foi treinado para fazer voo de acrobacia, exibir habilidades, fazer rasante em pista, em dia de festa tem muitas festas, né? Aquelas festas de aviação, no aeroporto, que a cidade toda vai para lá. Aí o piloto se acha qualificado, eu vou fazer um rasante para todo mundo bater palma, tá aqui, ó, exibir habilidades que não possui em manobras a baixa altura. Fazer aquele rasante, né, nas festas de aviação. Querer ultrapassar uma qualificação que você não tem. Você não fez curso de... Nono, confundir habilitação IFR com proficiência IMC. IFR é uma habilitação IFR é uma habilitação de voar por instrumentos. E proficiência em voo IMC não é a mesma coisa, porque IMC é condições meteorológicas de voo por instrumento. São condições meteorológicas de voo por instrumento. Porque a habilitação IFR você decola e pousa IFR. Já a proficiência IMC acontece geralmente durante rota. De repente, em determinado voo de 1 hora de voo, você vai pegar 20 minutos de tempo quase que fechado, quase que voo por instrumento. Então, você tem uma proficiência boa em IMC, mas não é habilitado voo por instrumento. Então, de repente, no meio do caminho, o tempo fechou. Você não tem habilitação de voo por instrumento. Mas se você tem uma boa proficiência em voar em tempos de condições meteorológicas abaixo dos mínimos para voo visual, você julga que pode fazer o pouso por instrumento. E você não tem essa qualificação. Então, você confundir o que é voo por instrumento e o que é voo IMC. E o 10º e o último, que são os 10 principais, permitir que a pressa ou pressões influenciem negativamente nas suas decisões. É você e o patrão chegar correndo, vamos rápido que eu estou com pressa, vamos decolar. Não, calma. Não é entrar correndo, você vai ter que colocar a bagagem no local. Não tem. Para voar não existe pressa. Tem que ter calma, não é sair correndo porque o patrão está forçando a barra. Você tem que aprender a dizer não para o patrão. Não, a gente vai sair dentro do momento certo, sem muita pressa, para que eu não tome uma decisão errada. Às vezes acontece o esquecimento por conta da pressa. Então é não cair na pressão do patrão, que ele está com pressa e você tem que decolar com urgência. Não existe isso. Pronto. Aqui na descrição, abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar aqui o link do canal dele do YouTube.